Mas diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz o título: A vida pelo Espírito. Leia com atenção a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se no outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Preste atenção à lista que Paulo vai trazer para a igreja de Galácia. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Levante a sua mão ou a Bíblia ao seu olho, dizendo assim: meu Deus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu preciso ouvir a sua palavra e recebê-la no meu coração. Se assente, desocupe as suas mãos e louve o nome do Senhor. Irmãos, lemos a palavra de Deus, aleluia. Lemos esse texto sagrado da palavra de Deus, aonde, meus queridos irmãos, Paulo vai escrever, aleluia, até mesmo para a igreja de Galácia, para a igreja onde Paulo escreve a carta para a igreja de Gálatas. Irmãos, sabemos que o apóstolo Paulo, ele até mesmo, ele trazia esse ensinamento para as igrejas. Se nós formos e mostrando as cartas que Paulo ele escreveu, ele trouxe algo muito profundo, ele ensinava muito, ele falava muito, ele ensinava o povo, até mesmo o caminho do reino do céu. Paulo ensinava como o povo devia fazer para ir morar no céu, aleluia. E Paulo vai escrever, meus queridos irmãos, sobre a vida pelo Espírito. O que significa isso? Nós devemos ter, meus irmãos, a nossa vida pelo Espírito, ou seja, nós devemos andar em Espírito. O que é andar em Espírito? Andar em Espírito, meus irmãos, a partir do momento que o homem, que a mulher, que o ser humano, ele recebe no seu coração o Espírito Santo guia ele, o Espírito Santo direciona ele pelo caminho que ele deve andar, pelo caminho da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Paulo, meus irmãos, ele fala sobre o crente, para a igreja de Gálatas, aleluia, andar em Espírito, fazer a vontade do Espírito, andar de acordo com a palavra de Deus, abandonar as práticas do mundo, abandonar, meus irmãos, as práticas do pecado, é viver em Espírito, andar em Espírito. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, Paulo
porém, andai em espírito, Paulo diz, e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo diz para a igreja, Paulo escreve para a igreja, andai em espírito e não cumprir. O que Paulo está dizendo? Não cumprireis a concupiscência da carne, não façais a concupiscência da carne, não viveis no pecado, nas práticas da carne, no desejo da carne, Paulo diz. Mas o que Paulo diz antes? Ele diz, andai em espírito. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, é tão lindo, é tão maravilhoso quando o homem, quando o crente salvo em Jesus Cristo, ele anda em espírito, ele anda em sinceridade diante de Deus. Glória a Deus. Que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 1, o mesmo Paulo que escreve aqui em Gálatas, aleluia. Paulo diz em Romanos 8, Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Deus. Aqui lemos Paulo falando sobre nós andar em espírito, no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. Paulo escreve em Romanos, portanto, meus irmãos, que palavra linda! Portanto, Paulo diz, agora, nenhuma condenação há, aleluia, para os que estão em Cristo, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia. Glória a Jesus. Que palavra linda que Paulo escreve, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que andam em espírito, não andam segundo a carne, não faz o desejo da carne, não faz o desejo do mundo, não pratica as obras da carne, mas anda em espírito. Paulo diz, nenhuma condenação há para esses, aleluia. Irmãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque se nós for guiados pelo Espírito de Deus, se nós fazermos somente aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos, não haverá nenhuma condenação para nós, aleluia. Aleluia. É tão lindo como o homem ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É tão maravilhoso como o ser humano ele decide, ele toma uma decisão na sua vida. A partir de hoje eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu não quero mais fazer a vontade da carne, mas eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quando o homem tem isso no seu coração, nenhuma, meus irmãos, nenhuma condenação há para esses. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que tem uma vida pelo Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aquele que faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Paulo vai escrever em Romanos 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Todos aqueles, aleluia, que são guiados pelo Espírito de Deus, que coisa linda, meus irmãos, como homem, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele tem a direção do Espírito Santo na sua vida. Paulo escreve que esses são filhos de Deus. Já pensou como é maravilhoso nós sermos filhos de Deus? Como é lindo nós sermos filhos de Deus. Nós não somos criatura não, nós somos filhos de Deus. Quando é que nós somos filhos de Deus? Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, aleluia. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, aí nós somos filhos de Deus. Maravilha, Jesus. Irmãos, mas dentro de nós, dentro do ser humano, existe uma
porcaria muito grande. Dentro de nós, dentro do homem, antes do homem ser guiado pelo Espírito Santo, todos os dias da sua vida, ele passa uma batalha, uma luta muito grande, aleluia. O nosso espírito, ele quer as coisas do Espírito. O nosso espírito quer a santificação. O nosso espírito quer andar de acordo com a palavra de Deus. Mas enquanto isso, a nossa carne quer as coisas do mundo. A nossa carne quer as coisas da carne. E Paulo escreve dizendo, aleluia, que dentro de nós há uma luta. Dentro do ser humano há uma batalha, porque, meus irmãos, a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes apõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, o nosso Espírito quer as coisas do Espírito. O nosso espírito quer examinar a palavra de Deus. O nosso espírito quer receber da glória de Deus. O nosso espírito quer buscar a Deus. Quer ter um contato com os céus. Quer ter um contato com o reino de Deus. Aleluia. Enquanto isso, a nossa carne puxa para as coisas da carne. O nosso espírito quer o céu, o nosso espírito quer buscar a Deus, o nosso espírito quer receber o alimento do céu, que é essa palavra de Deus. Enquanto isso, a nossa carne quer o mundo, quer o pecado, quer as coisas da carne. Mas Paulo escreve dizendo, meus irmãos, que esses dois, o nosso espírito e a nossa carne, aleluia, estão em batalha. Apõe-se um ao outro, aleluia, para que nós não façais o que nós queremos, aleluia. Ou nós fazemos a vontade do Espírito, ou nós fazemos a vontade da carne. Nós nunca faremos a nossa própria vontade, porque o nosso Espírito quer o céu, quer as coisas do Espírito, a nossa carne quer as coisas da carne. Então se apõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Será que nós estamos sendo dominados pela nossa carne ou pelo nosso espírito? Será que nós estamos fazendo a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Será que nós, a qual batalha que está ganhando, se é a nossa carne ou o nosso espírito? Aleluia. O que é que vai ganhar, meus irmãos? O que é que ganha essa batalha? A carne cobiça para as coisas da carne, o Espírito para as coisas do Espírito. Mas o que é que ganha essa batalha? Ganha é aquele que está mais forte. Se a nossa carne estiver mais forte, ela vai vencer, ela vai fazer a vontade do mundo. Mas se o nosso Espírito estiver mais forte, como é que o nosso Espírito fica mais forte? É quando nós buscamos a Deus, é quando nós oramos, jejuamos, consagramos a nossa vida. Aí o nosso Espírito está mais forte e nós vamos fazer a vontade do Espírito. Nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, todos aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Porque, meus irmãos, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele já cumpriu a lei, aleluia. Oh, glória, aleluia. Não há lei contra ele, não há lei que serve para ele, porque ele é guiado pelo Espírito. Ele faz a vontade do Espírito, ele faz a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, Paulo fala sobre ser guiado pelo Espírito. Paulo fala sobre não cumprir a concupiscência da carne. Paulo fala que dentro de nós há uma luta muito grande entre Espírito e carne. E agora Paulo vai trazer uma lista para a igreja de Gálatas sobre tudo aquilo que é a vontade da carne. Paulo, ele traz uma lista de tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que satisfaz a vontade do mundo, a vontade da carne e a vontade do mundo até mesmo. Irmãos, eu quero Glória a Deus. essas obras da carne. Paulo traz uma lista
de 17 coisas que são obra da carne, que não agrada a Deus. Aleluia. Qual é a primeira obra da carne que Paulo traz? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a primeira coisa que Paulo escreve para a igreja de Gálatas é adultério. Aleluia. O que é adultério? Irmãos, adultério é a prática de manter uma relação sexual íntima com alguém que não seja o seu cônjuge. Aqueles que não são casados até mesmo pecam contra Deus, querem satisfazer a sua carne, eles estão pecando. Isso se chama adultério. E se nós for ler essa palavra, meus irmãos, no final dessa lista, quando Paulo traz toda essa lista para a igreja de Gálatas, ele diz: porque os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Em segundo lugar, prostituição é a prática de realizar atos ou serviços sexuais em troca de dinheiros ou outras formas de pagamento. Isso se chama prostituição, irmãos. E Paulo também escreve impureza, a terceira obra da carne. Impureza refere-se à presença de substâncias estranhas, sujeiras ou elementos indesejados que alteram a composição, a qualidade ou a pureza original de um material, ambiente ou conceito. Aleluia. Impureza, aquilo que não é puro, aquela pessoa que ele não é puro diante de Deus, alguma coisa está suja nele, a sua veste está manchada pelo pecado. Paulo escreve isso também, é uma obra da carne, a impureza. Aleluia. E também lascívia é um termo que se refere à luxúria, à sensualidade excessiva e à busca desfreada por prazer sexual. Aleluia. Isso é lascívia, meus irmãos. Isso também é uma das obras da carne que Paulo traz para a igreja de Gálatas. Nós precisamos, meus irmãos, aleluia, se distanciar dessas coisas. Nós precisamos se distanciar, não praticarmos o pecado, adultério, prostituição, impureza, lascívia. Aleluia. Irmãos, e também Paulo fala sobre idolatria. Irmãos, o que é idolatria? Idolatria mesmo é adorar algo que não seja Deus. Aleluia. É o ato de adorar ou venerar excessivamente ídolos, imagens ou divindades. Aleluia. Ou seja, também em outras palavras, até mesmo fazer que algo, até mesmo homens, ou até mesmo dinheiro, qualquer coisa que o homem ele se idolatra nisso, ocupando o lugar que somente Deus deve ocupar nas nossas vidas. Isso é idolatria. Isso também é obra da carne. Aquele que adora outras coisas ocupa o lugar de Deus na sua vida, porque somente Deus é que deve ser adorado. Aleluia. Paulo também escreve outra obra da carne, feitiçaria. O que é feitiçaria, meus irmãos? É a prática de magia que utiliza rituais, palavras, objetos ou elementos da natureza para tentar controlar eventos, prever o futuro ou alcançar objetivos específicos. Aleluia. Os que cometem feitiçaria, se também não se arrependerem, se também não mudarem de vida, é uma obra da carne e é perigoso, pode perder a salvação. Aleluia. Irmãos, e Paulo também escreve sobre inimizades, que é também uma obra da carne. Aleluia.
Inimizade significa a ausência de amizade e a presença de sentimentos de aversão, hostilidade, má vontade ou ódio entre pessoas. Aleluia. Irmãos, nós não devemos, aleluia, ter inimizade até mesmo ter raiva, ter ódio em nossos corações de pessoas, porque se nós, aleluia, tiver inimizade, nós também não herdaremos o reino dos céus, porque isso é obra da carne, porque isso não agrada a Deus, porque isso não agrada os olhos do Senhor. Aleluia. Paulo também fala sobre uma outra obra da carne, chamada porfias. Aleluia. Porfias, discussões, disputas, contendas ou teimosia. Aleluia. Irmãos, também é uma obra da carne, discussões, até mesmo brigas, disputa, aleluia, contendas ou teimosias, um querendo trazer a honra para ele, dizer que ele está certo, outro está errado, discussões, Paulo diz, disputas, contendas ou teimosia, isso também é obra da carne. Aleluia. Se algo, aleluia, nessa lista mexe com nós, é porque nós precisamos mudar diante de Deus. Nós precisamos mudar, aleluia. Porque se nós praticar algo que está nessa lista, nessas 17 obras da carne que Paulo diz, se nós praticar, se nós não se arrepender, nós não mudar, nós, aleluia, a nossa salvação está correndo risco. Aleluia. Paulo também traz uma outra obra da carne chamada emulações. Irmãos, emulações significam o ato ou efeito de imitar, igualar ou superar algo. Aleluia. Significa ato ou efeito de imitar, aleluia, até mesmo ser o que não é, querer ser outra pessoa, querer imitar, igualar até mesmo algo, ou superar algo, aleluia, querer fazer o que não é ele, querer imitar outros, querer fazer algo que não é, o cabimento dele não cabe para nós. Nós estamos também cometendo obra da carne que se chama emulações, aleluia. Mas Paulo, ele traz essas palavras para a igreja dos irmãos, para que nós possamos mudar, para que nós possamos viver a palavra, se distanciar de toda essa lista, aleluia. Irmãos, iras também é obra da carne. Irmãos, ira até mesmo é uma doença, aleluia. Se nós for pesquisar sobre ira significa infecções relacionadas à assistência à saúde. E como é que nós se libertamos dessa doença? É quando nós temos a presença do Espírito Santo, é quando nós temos a presença de Jesus no nosso coração. Nós vencemos a ira, nós vencemos o rancor, nós vencemos essa doença que significa infecções relacionadas à assistência à saúde. Para nós vencer a ira, nós precisamos ter o Espírito Santo no nosso coração, porque quando nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, no nosso coração, ele limpa, ele lava o nosso coração, e nós só temos um coração cheio de amor, cheio de humildade. Maravilha, Jesus. Irmãos, Paulo também escreve pelejas. O que Paulo diz, isso também é uma obra da carne. Pelejas refere-se a lutas, combates, batalhas ou discussões, aleluia. Isso também é obra da carne, aleluia. Isso também não agrada a Deus. Por outro lado, aleluia, também é algo que a
Bíblia diz que não é pecado também. Pelejas é pecado entre lutas, combates, batalhas, ou discussões, ou brigas até mesmo. Isso é pecado. Mas Paulo também traz para o outro lado, sobre luta diária, figurado, esforço persistente ou trabalho árduo para alcançar um objetivo. Isso é esforço, mas tem dois significados: pessoa que peleja para crescer na vida, pessoa que peleja para ter uma vida próspera. Isso não é pecado. Mas do outro lado, Paulo escreve sobre lutas, sobre pelejas, refere-se a lutas, combates, batalhas ou discussões. Isso é pecado diante de Deus. Isso também é obra da carne. Aleluia. Isso não agrada ao Senhor. Que nós possamos enquadrar nestas palavras, meus irmãos. Que nós possamos, aleluia, se enquadrar, aleluia, naquilo que Paulo escreve. Nós não venha participar dessa lista, nós não venha fazer o que está nessa lista. Outra obra da carne é dissensões. Refere-se a divergências de opiniões, falta de entendimento ou desacordo entre duas ou mais pessoas. Até mesmo a pessoa é assim, outra fala não é assim. Ele fica discutindo, ele fica até mesmo achando que a opinião dele está certa. Falta de entendimento ou desacordo entre duas ou mais pessoas. Isso se chama dissensões. Isso também é obra da carne. Aleluia. Isso é obra da carne. Querer, aleluia, ser sempre o certo, não querer ouvir outro, um querer saber mais do que o outro, até mesmo falta de entendimento. Isso é pecado, isso é obra da carne. Irmãos, Paulo também escreve heresia. Heresia é qualquer doutrina, crença ou linha de pensamento que contraria ou rejeita os dogmas e ensinamentos oficiais de uma religião estabelecida. Irmãos, para nós, heresia é tudo aquilo que não está na palavra de Deus. Para nós, heresia é tudo aquilo que a Bíblia não diz. Muitas pessoas falam sobre que algo não pode, mas se a Bíblia não diz, isso é heresia. Isso, aleluia, é pecado também diante de Deus. É pecado também falar o que é aquilo que não está na palavra de Deus. Irmãos, também Paulo escreve outra obra da carne chamada inveja. Aleluia. Inveja, meus irmãos. Inveja. Até mesmo ter inveja de uma pessoa que conseguiu algo. Não que queria que aquela pessoa não conseguisse. Tem um sentimento. Aleluia. Paulo escreve sobre o significado de inveja. É uma emoção complexa, caracterizada pelo sentimento de tristeza ou descontentamento diante da felicidade, sucesso ou conquista de outra pessoa. Isso é inveja, aleluia. Isso também é obra da carne e nós não devemos ter isso. Nós não devemos ter inveja do nosso irmão, inveja quando nós ver outro prosperar, inveja quando nós ver outro crescer até mesmo. Isso não agrada a Deus. Homicídio, todos nós sabemos o que é homicídio. É obra da carne, tirar vidas de outras pessoas, é ato de uma pessoa causar a morte de outra. Homicídio, isso também é pecado diante de Deus. Homicídio é um dos pecados, é um dos crimes, meus irmãos, mais condenável no mundo pela lei. Aleluia. Se um homem, se uma pessoa, ele fez isso, ele precisa se arrepender, ele precisa mudar o teu coração, ele precisa converter o seu coração para que ele possa ser livre, para que ele possa ir morar no céu com o Senhor. Aleluia.
Paulo também escreve bebedice, refere-se ao hábito de ingerir bebidas alcoólicas em excesso, caracterizando a embriaguez, a bebedeira ou vício do alcoolismo. Bebedices também é pecado diante de Deus. Isso também é obra da carne. E todos que cometem isso precisam mudar se um dia quiserem ir morar no céu. Última coisa que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Gálatas. Última coisa que ele traz sobre as obras da carne. Paulo fala sobre glutonarias, aleluia. Irmãos, glutonarias é tudo aquilo que é feito em exagero. Significa o ato de comer ou beber em excesso, de forma exagerada, descontrolada e movida pela busca desenfreada pelo prazer, aleluia. Glutonarias também é pecado diante de Deus. Tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que é, aleluia, louvado seja Deus, além do que devia ser, aleluia, além do normal, isso se chama glutonarias, isso, aleluia, é pecado, isso é obra da carne, e para nós ir morar no céu, nós precisamos ser libertos de todas essas coisas, nós precisamos ser libertos de todas as obras da carne, para nós ir morar no céu. Irmãos, Paulo traz essa lista para a igreja, e Paulo, para encerrar, Paulo escreve dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu, aleluia. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, mas somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, somente aqueles que têm o fruto do Espírito é que vão entrar no reino dos céus. Estas são as obras da carne, e Paulo escreve, mas o fruto do Espírito preste atenção, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós precisamos ter os frutos do Espírito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ser conduzido por Ele, ter em nosso coração, em nossa vida, o fruto do Espírito, e não praticar as obras da carne, para que nós possamos ir morar no céu, para que nós possamos ir morar com Jesus. Nós precisamos ter uma vida pelo Espírito, aleluia. Que Deus nos abençoe. Bem forte, bem alegre, as palmas para Jesus.